Fala galera, professor Lincoln Ribeiro para mais uma aula, agora com um exemplo, beleza? Vamos aplicar tudo aquilo que nós aprendemos. Vem comigo, ó. Considere o circuito abaixo. Nós temos um circuito aqui, ó. Quais são os elementos desse circuito? Um resistor, dois resistores, três resistores e uma bateria que vai gerar tensão. Considere R1 igual a 5 ohms, R2 igual a 3 ohms e R3 igual a 2 ohms. E U, que é a bateria de 60 volts, tudo bem? Determine a resistência equivalente. Primeira coisa que tem que fazer no circuito, ver a associação dos resistores. Como eu percebo que a bateria vai emitir uma corrente, ó, a corrente ela vai partir daqui, vai passar por R1, vai passar por R2 e vai passar por R3. Lincoln, oi, eu percebi que a mesma corrente passou em todos os elementos. A corrente passou em R1 foi I, em R2 foi I e R3 I, e depois continua circulando. Então, se todos os resistores são percorridos pela mesma corrente, isso quer dizer que eles estão associados em série? Muito bom, muito correto, exatamente isso. R1, R2 e R3 estão associados em série porque eles são percorridos pela mesma corrente elétrica. Tudo bem. Então, para calcular a resistência equivalente, aqui ó, letra A, está em série, é só somar, né? Então, o REC, que a gente chama de quê? De resistência equivalente, será a soma. No caso, R1 mais R2 mais R3, porque eles estão em série, né, Lincoln? Exatamente. Então, a resistência equivalente, que nós chamamos de REC, o resistor equivalente terá uma resistência de R1, 5, R2, 3 e R3, 2. Ao somar isso aqui, nós perceberemos que 5 mais 3 mais 2 dará exatamente 10 ohms e um segredo. Lincoln, o que isso quer dizer? Que eu posso substituir esses três resistores por um único resistor de quanto? De 10 ohms. É isso? É exatamente isso. Resistência equivalente quer dizer isso. Show de bola? Tá aqui a resistência equivalente. Tudo bem. Agora ele quer a corrente em cada resistor. Preste atenção. Se todos os resistores são percorridos pela mesma corrente, a corrente em cada resistor é a corrente do circuito, não é? É. Então olha o que eu vou fazer. Preste atenção. Vou até fazer com mais tranquilidade. Eu vou redesenhar esse circuito da forma que todo o circuito quer ser. Olha aqui que bonito que vai ficar, ó. Bem com calma e bem tranquilo. Olha só. Eu substituí todos os resistores por um único resistor, que é o REC. Aqui, ó, que é o REC. Beleza. E a bateria continua sendo a mesma, não é, Lincoln? É, então a bateria continua sendo a mesma. Aqui, ó. A bateria é essa aqui, U. E esse circuito vai estar sendo percorrido por uma corrente. Olha aqui, olha aqui. Está sendo percorrido por uma corrente, que por acaso é a mesma corrente que vai passar pelos resistores ali, não é? E como é que nós podemos calcular essa corrente, Lincoln? Usando a primeira lei de Ohm, aqui associando U, R vezes I. Aqui, ó, U, que é a DDP da bateria, que é igual a REC vezes o I. Quem é o U, Lincoln? O U, a questão falou que vale em 60 volts. E o REC, Lincoln, nós calculamos no item A, que vale 10. E o I é o que nós queremos. Logo, o I será 60, 10 está multiplicando, passa dividindo, dividido por 10. O nosso I dará 6 ampere. Agora, se está tudo em série, passam 6 ampere pelo circuito todo, o que isso quer dizer? Que pelo resistor 1 vai passar quanto? Aqui, ó, vou até colocar, ó. Pelo resistor 1 vai passar 6 ampere. Pelo 2 passará quanto? 6 ampere. E pelo 3 vai passar quanto? 6 ampere. Pronto, olha que bonito. Tudo que está em série é percorrido pela mesma corrente elétrica. E aí vamos lá para a letra C. O que a letra C está pedindo, Lincoln? A letra C está pedindo a DDP em cada resistor. Eu sei que eu tenho 60 volts de DDP, não é? É. Só que
ela é dividida, não é? Uma parte para cada um. O que eu vou fazer? Eu vou aplicar a primeira lei de Ohm para cada resistor. Então, vamos aplicar a primeira lei de Ohm, ó, a primeira lei de Ohm, beleza? Para cada resistor. Como que vai ficar isso, Lincoln? Como que vai ficar isso? Vamos lá. Vamos aplicar aqui primeiro, para o R1. Vai ficar U do R1, a DDP do R1, será igual ao R1 vezes a corrente que passa por ele, não é? Aqui, ó. R1 vezes a corrente que passa por ele. Então vai ficar, ó. Vou fazer tudo numa linha só, que fica mais organizado. Vai ficar assim, ó. R1 vale 5. E a corrente que passa pelo R1? 6. Logo, 5 vezes 6, 30 volts. Então, o R1 é submetido por uma DDP, aqui, ó, daqui para cá, é submetido por uma DDP de 30 volts. Vamos no R2, vai ser a DDP do R2 será igual a R2 vezes a corrente que passa pelo R2, que é I. R2 mede 3 e o I que passa por ele, 6. 3 vezes 6, 18 volts. Então, R2, essa parte aqui, ele é submetido a uma DDP de 18 volts. Lincoln, e o R3? Dá para ver de cara? Dá, porque olha só. Tudo são 60 volts. Desses 60, 30 veio para cá, 18 veio para cá. Para chegar a 60 falta quanto? Ih, Lincoln, faltam 12 volts. Nem precisou calcular, né, Lincoln? Mas caso você quisesse, para confiar em mim, você faria assim, ó. U de R3 é igual a R3 vezes a corrente que passa por ele, que é I. R3 vale 2 e a corrente 6. Logo, esse cara valeria 12 volts. Olha que interessante, galera. Lembra da característica principal? A corrente é igual, todos eles são percorridos por 6 amperes e a DDP ela se distribui. Uma parte da DDP total foi para cada um. Então continua valendo a regrinha teórica. Olha aí, que bonito que ficou isso aí. Então esse é um exemplo simples para você entender o processo da associação de resistores em série, já utilizando a primeira lei de Ohm, beleza? Então, vamos para mais uma aula. Te espero lá.